44. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, ou o que traz a verdadeira paz, diz outra tradução. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Outra tradução diz a oportunidade que Deus lhe concedeu. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra. E pedimos agora que ela seja ministrada pelo teu Espírito Santo em nossos corações. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas mediante a tua palavra nessa manhã. O que nós precisamos, Deus, nessa manhã é sair daqui mais crentes no Senhor Jesus Cristo, mais convertidos ao Evangelho de Jesus, mais agarrados na esperança que nos traz alegria, na paciência nas tribulações e perseverantes na vida de oração. Nos ajude, através da tua palavra, a sair da indiferença. É assim que oramos, em nome de Jesus. O tema da mensagem desta manhã é lutando contra a indiferença. Essa semana eu me peguei pensando durante todos os dias, na parte da manhã, no meu tempo de introspecção, nessa luta desenfreada para não permitir com que a indiferença tomasse conta do meu coração. Quantos de nós, na caminhada da vida cristã, iniciamos tão bem a nossa jornada, amando a Deus, amando a Jesus, amando a obra de Deus, amando o Deus da obra, fazendo as coisas com muito zelo, com muito cuidado, com muita dedicação, colocando toda a força naquilo que nos move, que é a paixão por Cristo e pela sua obra e pela sua causa. Quantos de nós, na vida cristã, quando os ventos são favoráveis, quando as coisas estão ajustadas aos nossos olhos, quando a pseudo-prosperidade, contentamento pelas conquistas pessoais ou materiais, suprem as nossas necessidades momentâneas, enche o nosso ego de sermos abençoados ou estarmos sendo abençoados, a falsa paz, a pseudo-alegria momentânea, aquele contentamento que é gerado só pelo momento, o êxtase do momento que todos nós atravessamos. E quando surgem momentos como esses no cenário da história da humanidade, das nossas vidas, que nós temos que lidar com percas, com lutos, com mortes, com nãos, com portas fechadas, com um momento esquisito, estranho, todo mundo com máscara, todo mundo escondido, todo mundo recluso, sem toques, principalmente nós latinos como somos, brasileiros, conhecidos por sermos relacionais, nós tão envolvidos com o ativismo da caminhada da vida, tanto secular, profissional, como dentro dos nossos ambientes que chamávamos de sagrado, os nossos cultos, os nossos ritos, as nossas liturgias, e de repente nós nos deparamos com um cenário desse, e parece que o nosso coração ficou frio, ficou gelado, ficou apático, ficou indiferente. Parece que perdeu-se o sentido do que é ser crente. O sentido e o significado da obra de Jesus como um todo. Como se a nossa vida se resumisse só no culto.
que nós vínhamos uma vez por semana, máximo duas, cumpríamos o nosso horário, a nossa obrigação de escala, e logo voltávamos para a nossa vida, que chamávamos de normal, natural ou secular, e aí separávamos essa questão dessa dicotomia, essa vida dupla que nós tínhamos, que não tem nada a ver o meu trabalho, a minha correria, o meu dia a dia, com as coisas de Deus e sagradas, e tínhamos uma vida completamente separada desse processo. E assim caminhávamos, como crentes, como homens e mulheres de Deus. E Deus então decide dar um basta nisso tudo para nos trazer de novo a essência de algumas coisas. Porém, no meio disso, eu tenho convicção do que eu estou te falando. Pelo Espírito de Deus, tamanha angústia que eu atravessei essa semana intercessoriamente pela sua vida. No meio desse processo, eu tenho percebido que a cada dia mais as pessoas estão indiferentes, frias ou mornas, apáticas, indolentes, perderam a alegria, perderam toda a capacidade de se continuar envolvendo com Deus, com o que Deus ama, se tornaram imparciais até para cada um lidar com seu próprio momento e desinteressados, ou a vida se tornou desinteressante por conta do problema. E esse é um grande golpe de Satanás contra a igreja e contra a minha sua vida, porque na verdade a mãe da incredulidade é a indiferença. E a mãe da incredulidade, e a incredulidade é a mãe da apostasia. Então, se eu não parar para tratar a indiferença, se eu não parar para resolver esse sentimento que me domina nesses momentos, até porque quem está sofrendo agora o impacto da indiferença já era indiferente, mas conseguia dar mais um passo na caminhada, se escondendo dentro de ministérios, atrás de um púlpito, nas suas obrigações religiosas, porque traz um alento para a mente, para o coração, quando eu cumpro um rito, uma obrigação religiosa e volto para minha casa. A minha consciência fica um pouco anestesiada, é uma mentira que eu conto para a minha consciência. Mas na verdade o meu coração já está petrificado, eu já não estou preocupado com a dor do outro, eu não estou preocupado com o sofrimento alheio, eu não estou preocupado se quem está perto de mim agora partir, não tiver Jesus e for para o inferno. Eu já não estou preocupado mais com a onda altíssima de suicídio, de pessoas que passam pela minha vida todo dia, que estão perturbadas. Afinal de contas, eu estou dolorido, eu tenho dores, eu tenho crise, eu perdi o trabalho, aconteceu isso comigo, eu estou sofrendo, é a minha dor, é a minha crise. E todo indiferente, ele é egoísta por natureza, na sua essência. Isso é um problema adâmico, todos nós sofremos desse impacto, uns com mais, outros com menos grau de intensidade pelos seus temperamentos, não dá para mim entrar nessa questão agora, mas a essência da mensagem, até porque eu preciso correr aqui para te entregá-la, é a condição de eu e você reconhecer diante dessa mesa hoje o que a indiferença tem feito conosco. Se for medir a temperatura da tua fé, da tua vida devocional, da tua vida de relacionamento com Deus, e com o que é mais importante, que é a obra que Deus confiou a nós, de 0 a 10, que grau que nós estamos? Ou menos que 0, já congelou. Em que nível nós estamos? Quando Jesus traz o capítulo 19, esse texto específico aqui do versículo 41 em diante, ele está chegando em Jerusalém depois da entrada triunfal, uma multidão cercando ele, um momento de êxtase naquele momento ministerial, milagres, curas, transformações, aquele barulho todo, aquela multidão seguindo ele, tudo acontecendo. Ele chega em Jerusalém, ele olha do monte para Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, e ele chora sobre Jerusalém. Ele expressa o coração dele naquele momento.
Ele expressa a aflição do coração dele daquele momento. Essa palavra choro, a definição dela é sinal de dor e aflição por algo significativo, uma tristeza angustiante. Ele olha para o cenário de Jerusalém. Ele contempla Jerusalém. E ele vai dizer assim, ó, olha a exclamação. Se conheceras por vocês mesmos. Se vocês discernissem, esse conhecer é saber por discernimento. Se vocês discernirem, se vocês entenderem, se vocês conhecerem por vocês, ainda hoje, o que lhes traz a devida paz, o que lhes traz o devido contentamento, a devida alegria, para vocês lidarem com esse momento aflitivo de vocês da história. Se vocês descobrirem isso, tudo pode mudar nessa indiferença do coração de vocês. Você sabe que Deus envia Jesus aos judeus e eles vão tratar com indiferença pela religião. E eles viram as costas. O texto está dizendo aqui, ó, mas isto agora vai estar oculto aos teus olhos e sobre vocês, porque vocês não reconheceram, permitiram a indiferença, levá-los a uma incredulidade e consequente uma apostasia da fé. Então vocês serão cercados, vão para trincheiras, te apartarão o cerco, te arrastarão os teus filhos, não vão deixar pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vocês não estão reconhecendo essa palavra visitação, ou na outra tradução que diz para nós, o favor que ele concedeu, fala sobre um Deus que examina os caminhos, que perscruta o caráter dos homens, a fim de decidir o seu destino, alegre ou triste. Foi a capacidade de Jesus nos dar a oportunidade, de uma vez por todas, para que a alegria em abundância, para que a vida plena, para que essa capacidade de uma vida que tem sentido e significado, independente do que está acontecendo, possa fazer parte da minha história. E aí nós vamos olhar vários personagens da Bíblia. Eu fui ler sobre essa definição de indiferente, e é o adjetivo que qualifica algo ou alguém que não conhece a importância de uma determinada coisa, de um determinado momento, e não demonstra afetividade, identificação. É quando eu já coloquei num piloto automático a minha vida, e nós somos tendenciosos a isso. E para não sofrer mais, para não ter mais danos nas minhas emoções, para que eu possa sobreviver, eu ignoro toda crise, eu ignoro todo problema, endureço o meu coração, e eu vou tentar, na força do meu próprio entendimento, tocando a vida num piloto automático. Eu não reajo mais a dor nenhuma. Eu não reajo mais a crise nenhuma. O cerco aconteceu, a crise aconteceu, as percas estão acontecendo, tudo, mas eu não reajo mais. Quantos estão sobrevivendo nesses dias? Quantos estão desinteressados? Quantos acabaram entrando na apatia? Quantos acabaram se afastando completamente dos desígnios de Deus? Propósito, a definição de propósito de Deus é o desígnio que Ele já determinou para você antes da fundação do mundo. Ei, se você nasceu e Deus permitiu você chegar aqui até 2020 e atravessar um período deste pandemia, não foi por um acaso. Ele já te colocou princípios, valores, verdades e já sabia que iria acontecer isso. E você e eu temos condições de sair dessa em nome de Jesus. Não trate com indiferença a oportunidade que Deus está te dando. Não permita esse pecado dominar a tua fé. Quantos, por conta disso, jogaram o casamento na indiferença? Jogaram a vida acadêmica para a indiferença? Quantos jovens e adolescentes, por conta disso, jogaram a sua vida na indiferença?
E não conseguem mais ter sentido e significado de vida. Quantos jovens envelhecidos na alma. Quantos jovens que perderam o sonho, a expectativa de vida, achando que se resume a isso. Acho que Deus ia criar a gente, colocar a gente no meio de uma situação dessa. E não dar um escape para nós. Agora vai depender do tipo de resposta que o meu coração está dando nesse âmbito emocional. Ser indiferente diante dessas questões é o mesmo que ser insensível à voz de Deus. Insensível ao que Deus está fazendo agora. Insensível ao chacoalhão que Deus está trazendo para cada um de nós. É quando eu me apresento totalmente desinteressado por um assunto que é imprescindível agora, irmãos. Quantos nesse período não discerniram ainda o caminho de voltar para dentro de casa? Que o culto tem que começar lá, de lá para cá. E jogaram na indiferença esse processo, não se dedicaram um momento para edificar essa estrutura. Quantos não conseguiram crescer emocionalmente, não conseguiram crescer espiritualmente nessa caminhada? Quantos acabaram jogando nesse piloto automático que foi passando de largo? 2 personagens, Jonas. Quando ele vai para a indiferença, sabe o que ele faz? Em determinado momento, você sabe do contexto, era para o camarada ir para Tarsis. Ele pega o navio, vai para o sentido contrário. Não está nem aí com nada. Vai para um porão de um navio, dormir no meio de uma tempestade, o mundo acabando e o bicho roncando. Porque a indiferença faz isso com a gente. Está naufragando tudo ao meu redor. Estou como numa areia movediça. E eu estou dormindo, roncando, no fundo do porão do navio, e quem está caminhando comigo está morrendo para tentar segurar a tempestade. E eu indiferente. Não reajo. Entro no meu silêncio. Ei, penso a raça. Para ser indiferente é o tal do bicho homem. O bicho já é complicado, porque só pensa uma coisa de cada vez. Quando ele está na indiferença, ele começa a matar todos os tipos de reações e interações ao seu redor. Contamina todo mundo. E é uma doença que vai nos levar a crises profundas de apostasia a Deus. Se a indiferença é a mãe da incredulidade, a incredulidade nada mais é do que eu negar o caráter ou a natureza do caráter de Deus. Quando eu não concordo, quando eu não creio, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu permito a incredulidade tomar conta do meu coração, eu estou virando as costas para Deus. Eu estou dizendo, o Senhor não é capaz de resolver esse negócio, de me dar uma resposta à minha altura. Fui. Eu estou negando. A partir daí, a gente vai para um processo de apostasia completa e um ateísmo desenfreado. Jeremias 2, versículo 2 diz assim: lembro-me de ti, da tua afeição, quando você era mais jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. Jeremias está junto com a nação de Israel mergulhada numa crise. Eles estão prosperando, abandonaram Deus. Os falsos profetas estavam pregando a teologia da prosperidade, do enriquecimento. Paz, paz onde não há paz. Conquista, conquista onde a conquista não vai te levar para a eternidade. E todo mundo acreditando naquela mensagem, achando que é o ápice do momento deles. E vem Deus através de Jeremias com uma mensagem totalmente contrária. Você sabe o quanto que ele é perseguido. E a mensagem é essa: eu lembro de vocês. Eu lembro da afeição de vocês quando vocês se converteram. Eu lembro do sorriso de vocês de falar de Jesus. Eu lembro da alegria de vocês de vir para a igreja. Eu lembro do anseio do coração de vocês. Quando vocês, jovens na fé, cheios de força, dedicados, empenhados,
O que mais importava para vocês era amar Jesus e Deus acima de todas as coisas. O que mais importava não era o defeito, o pastor é corintiano. Não era a crise do irmão que me fez isso. Não era a resposta que eu não tive por conta disso. O que mais importava para vocês era a alegria, a afetividade que vocês tinham no processo de início de caminhada. Era o teu amor quando noivo. Ei, quem já foi noivo aqui, os casados, lembra da tua paixão? Das tuas promessas? Amor, eu vou te carregar no colo pro resto da vida. Tu olha agora pro corpinho, não dá. As bichinhas até com máscara falam, ó. Lembra as promessas? Lembra o modo que você tratava? É assim que nós tratávamos Deus. Era o nível de amor altíssimo com a noiva, que é a igreja. O cuidado com a igreja. O cuidado com o corpo de Cristo. Cuidado com as coisas de Deus. O zelo pelas coisas de Deus. Irmãos, onde nós perdemos isso? Indiferença que vai entrando no nosso coração. Ah, já tanto faz, tanto fez. Não é mais a mesma coisa, está tudo diferente. Não é mais assim. Todo mundo nos 10 anos engordou pelo menos 10 quilos. Tem uns que mais, né, Gui? É o processo. Vamos indo aí. Até porque o povo de Israel foi amado, foi escolhido por Deus, sendo o menor povo dentre os povos. Deus expressou cuidado, formou esse povo, libertou esse povo, conduziu esse povo à terra prometida através de um deserto, deu uma palavra, enviou profetas para ensiná-los, cercou o povo com cuidado no deserto, cercou o povo em todo o processo, manifestou a graça através de Jesus, realizou milagres extraordinários, extraordinários. Ei! E o povo permitiu a indiferença tomar conta do coração. Nós éramos os menos prováveis. Não tínhamos nada de nós para oferecer. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Destinado à ira vindoura de Deus. Sabe o que Deus fez? Foi aonde nós estávamos. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. E Ele nos amou primeiro. Sabe por que eu não tenho direito de ser indiferente com Deus e com as coisas de Deus e amar o que Deus ama e obedecer o que Deus manda fazer? Porque Ele me escolheu, porque Ele me amou primeiro, porque Ele nunca foi indiferente a mim. Imagine se Deus tratasse a gente como a gente trata Ele, ou como a gente trata o próximo. Imagine quando a gente peca, que torna inimigo de Deus, se Deus tratasse a gente como inimigo, como a gente trata os nossos supostos inimigos que nós criamos. Não, acabou. Tem mais amizade. Você vira, toca sua vida aí joga na indiferença. E se tem um sentimento que dói na alma de quem está do lado do indiferente, é esse. Dói para as pessoas lidarem com indiferença. É angustiante. Sabe por quê? Porque o povo de Deus acaba se acostumando com as coisas sagradas, perde a alegria de ser o povo particular de Deus, a nação escolhida, os eleitos, os separados por Deus, o sacerdócio santo, o sacerdócio real. Ei, você e eu não podemos nunca perder a alegria, porque nós somos o povo eleito, separado, escolhido, sacerdócio santo, povo real de Deus através de Cristo Jesus. É aqui que a nossa vida precisa ser conciliada. A gente até realizava os nossos cultos, mas há quanto tempo nós já não tínhamos mais alegria de estar no culto? Nós até servíamos, mas há quanto tempo nós expressávamos mais aquele amor que Jeremias está dizendo aqui, quando eu era jovem, a afeição. Até no deserto a gente não desistiu, não desanimou, seguiu Jesus com uma certeza: o que há de vir virá, não tardará e não falhará. O justo vai viver da fé. No tempo exato eu vou sair desse deserto e eu continuo amando Deus no meio da minha crise. Hoje a gente acaba jogando as coisas por essa indiferença. Como Deus sente saudade do nosso coração. Como Deus sente saudade
da maneira simples, quando nós entrávamos dentro do quarto, fechávamos a porta, desligávamos o celular e dizíamos assim: Senhor, eu e o Senhor agora, mais ninguém. Porque o que mais importa é um dia aqui nos teus atos do que 1000 dias lá fora. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na tua presença todos os dias. A indiferença faz a gente perder a alegria de ter a presença de Deus. A indiferença faz a gente perder a alegria de se consagrar a Deus. Até porque quando eu estou tratando as coisas com indiferença, tanto faz, tanto fez se eu pequei. Tanto faz, tanto fez se eu feri o coração de Deus. O indiferente não se preocupa com quem ele feriu. Ele não se preocupa com quem ele magoou. Ele não se preocupa com o que ele está fazendo. O que importa é ele. Então não importa o que Deus está pensando. Não importa se eu feri o coração de Deus, se eu entristeci o coração de Deus. A gente começa a negociar valores imprescindíveis como temor a Deus, por exemplo. Agora já não é mais o princípio de toda sabedoria da minha vida. Agora já não importa mais, o que importa é eu dormir no meu navio, indiferente às tempestades que a vida está me trazendo, está ameaçando todo mundo, não importa mais. Lembra da parábola do bom samaritano de Lucas 10? O sacerdote, o levita, o cara espancado, a Bíblia diz que eles passam de largo. Não interessa para eles se envolver com a maior causa, que é servir a Deus, servindo o próximo. Não interessa. Afinal de contas, o sacerdote tem que fazer sacrifício. O levita tem que servir. O levita tem todos os trabalhos do templo. O sacerdote é responsável pelo sacrifício. Presta atenção. Os levitas não cantavam e não levitavam. Eles eram responsáveis pelo serviço do templo. Mas eu estou muito ocupado, eu estou muito preocupado, eu tenho o meu rito, eu tenho o meu horário, eu tenho o meu turno, eu tenho a minha escala, eu tenho o meu dia. Eu visto a minha estola, eu visto a minha roupa. Não importa quem está no meio do caminho, machucado, ferido, cansado, precisa de ajuda, precisa de uma palavra de esperança, de fé. Não importa que eu estou bem fazendo o que eu estou fazendo. Aí vem o samaritano, não tinha nada a ver com a história, mas era o verdadeiro crente. E ele chega e ele para. Ele limpa a ferida do camarada. E ele coloca ele nas costas. E ele vai até a hospedaria. E ele fala: olha, deixa ele aqui. Eu vou em tal lugar. Vou deixar 3 dias pagos. Se precisar de mais, na volta eu pago. Ele parou o que estava fazendo. Porque a prioridade dele era amar o que Deus ama. Ele redirecionou a rota dele. Interrompeu a trajetória dele. Ele investiu tempo, ele investiu energia, ele investiu recurso, porque ele sabia que o que mais importava e trazia sentido e significado de vida para ele não eram coisas que tinham preço, eram coisas que tinham valores. Eu concluo dizendo para você que o que Deus permitiu a gente fazer, e na minha concepção, muitos não têm discernido, tem feito o coração de Jesus chorar, como o texto, é que a nossa vida de fé só se consolida quando a gente consegue se preocupar com a comunidade de fé que Deus nos deu. Quando eu me preocupo com a minha família de fé. Através do exercício saudável da compaixão. Quando eu olho para a realidade do cenário da cidadania, e eu me coloco à disposição para ser resposta para as dores sociais. Esse é o remédio mais milagroso contra a indiferença. É quando, muitas vezes, a cura que eu estou precisando para a minha dor está em eu cuidar da dor do outro. Quanto mais, eu tenho aprendido isso nesses últimos 20 anos da nossa vida como família. Quanto mais nós cuidamos da dor do outro, mais Deus levanta pessoas para cuidar da nossa dor. Quanto mais nós nos abnegamos para viver em comunidade, uma fé associada ao exercício da compaixão e da piedade,
renunciar a algumas coisas que não eram pecado, que eram prazeres momentâneos e deleites momentâneos, para investir em Deus, na obra de Deus e no próximo, mais Deus tem levantado Marias, Cecílias com tapetes para dizer, continua, esse é o caminho para você não cair na indiferença. Às vezes você está esperando grandes coisas, extras, metas físicas acontecerem para você saber que Deus está com você. E de repente só ter te livrado de tudo que está acontecendo até agora, já foi o grande cuidado de Deus com a tua vida. Você poder sair para trabalhar de manhã e continuar trabalhando é o grande milagre de Jesus para a sua história. Você ter o teu pão para comer de manhã, para você deve ser o grande milagre que Jesus está fazendo no modo simples. E a gente está aí brigando, confusão, casamento um rolo, família contenda, fofoca, maledicência, isso e aquilo. Estamos jogando na indiferença a maior oportunidade que nós estamos tendo agora, de sair do nosso mundinho para poder olhar o todo que Deus tem para nós. Nós vamos ministrar ceia nesse momento. Enquanto a Kátia entrega os elementos para você, estão todos lacrados, os cálices e os pães. Eu termino dizendo para você que você pode ficar sentado mesmo, por favor. Para vencer a indiferença, faça da empatia um estilo de vida. Se identifique com a dor do outro. Se identifique com a crise do outro. João 13:34 diz, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Tem interesse nas pessoas ao seu redor. Faça algo hoje. Faça um exercício. Vai te ajudar. Ligue para alguém da igreja que você não falou nesses 6 meses, que você não viu. Ei, não ligue para alguém que você está toda semana junto, não. Você tem afinidade. Isso é fácil. O exercício é ligue para alguém que você não tem intimidade. Só ligue e fala, estou ligando e eu quero orar com você. Só faça isso. Faça exercício. Se preocupe com alguém. Reparta o que Deus tem te confiado com alguém. A história de Neemias nos mostra que ele se identificou com a dor de seu povo, abandonou o palácio e foi para a mais nobre missão que trouxe sentido para a vida dele. Tirou ele da indiferença. Porque às vezes viver no palácio te traz até conforto e segurança, mas te leva a uma indiferença que te mata. Segundo, para vencer a indiferença, faça intercessão como hábito diário. Não é oração. Além da oração, intercessão. A oração você está buscando Deus para você. A intercessão você se coloca diante de Deus em favor de alguém, de outrem. Você se preocupa com a dor do outro, com o problema do outro. Uma pergunta para você responder enquanto você recebe o cálice. Há quanto tempo você não ora pela dor do outro? Pela causa do outro? Não chora pela causa do outro? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não intercede por alguém que você sabe que escorregou no caminho, caiu, machucou, desviou? Há quanto tempo você não para interceder por essa pessoa para ela voltar para os caminhos? Sabe por quê? A indiferença faz a gente julgar, criticar, faz a gente jogar mais para fora ainda. A intercessão faz a gente sentir o que Deus está sentindo no coração por aquela pessoa que, se partir agora, a eternidade está comprometida. Então desenvolva o hábito da intercessão. Neemias intercedeu incessantemente durante 120 dias, com uma frequência diária, dia e noite. A sua oração não era egocêntrica. Não era eu preciso, eu quero, eu recebo, eu tomo posse. Não. Era em favor do seu povo que sofria. Isso tira a gente da apatia e da indiferença. E terceiro, por último, faça da disposição uma virtude constante para você vencer a indiferença. E pensa um gigante avassalador para a gente vencer a indiferença.
Você vai ter que ter muito empenho, dedicação, muita disposição para você se levantar, para você reagir. Disposição em ajudar, disposição em estender as mãos, disposição em se preocupar com o outro, disposição em ir. Tiago 2, 15 e 16 diz: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? A fé traz consigo riscos, e os riscos é uma morte do meu ego e da minha indiferença, para mim me tornar como Jesus. Aqui, irmãos, na minha concepção, é o grande desafio da igreja desse momento. Eu tenho falado com muitas pessoas, e eu tenho ouvido delas, está difícil demais retomar minha vida de oração, retomar meu estudo da palavra, alegria até de acompanhar uns cultos online. Eu disperso, distraio, perco o foco, perco a diferença. Mas nós chegamos nos últimos dias. E se nós ficarmos na diferença, a incredulidade vai tomar conta do nosso coração. E a gente vai ser arrastado por uma apostasia da fé. E vamos comprometer nosso destino eterno em Deus. Ah, Jerusalém. Vou parafrasear. Ah, nova aliança. Se nós discernirmos o que nos traz a paz é Jesus. Se nós discernirmos o que traz sentido para a nossa vida, não é a nossa vida, é a vida do outro, através da minha. Se nós entendermos que eu só sirvo a Deus servindo pessoas, se nós entendermos que eu preciso me envolver com a comunidade da fé, que eu preciso voltar, como Jeremias me ensinou, a ser esse noivo apaixonado. Eu ia terminar com o Apocalipse, com a igreja de Laodiceia, mas pode ser uma próxima mensagem. Sobre o estado de mornidão. Mas eu preciso de tempo, porque Jesus está aplicando aquele texto para aquela igreja. Quantos de nós entrou nesse estado de mornidão? Aquela igreja foi a única que não teve elogios, só a crítica. Vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos. Diferentes. É repugnante a atitude de vocês, de Jesus. Esse é um momento de ceia, um momento de rever a nossa vida, de introspecção. E essa mensagem é para nos ajudar a sair desse estado de apatia e restaurar o vigor espiritual da nossa vida em nome de Jesus. Feche seus olhos aí.